Bem, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live do Blog na Garagem 2023. Demorou, mas saiu. Mas se diz que se o ano começa depois do carnaval, então a gente tá com o cronograma certinho, tem nada de atraso, porque essa equipe de compras aqui, ó, não deixa nada atrasar. Então eu queria dar boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, todos os nossos convidados e convidadas aqui. Meu nome é Leonardo Rosa, um dos fundadores do Blog na Garagem. Já mandar um abraço para o nosso outro fundador, o Léo da Procurement Garage, que não está com a gente aqui hoje, mas está assistindo a gente. Daqui a pouco ele vai mandar um alô para a gente aqui pelo YouTube e chamar o Rafael Soares, meu parceiro aqui do blog, para também saudar vocês. Boa noite, Rafa. Boa noite, Léo. Boa noite, todo mundo. Muito feliz por essa primeira live aí de 2023, com um assunto aí que tem total fundamento, né? Estou muito feliz de trazer essas mulheres incríveis aqui, mulheres que inspiram na cadeia de suprimentos, né? Palmas mesmo. Um abração pro mestre Léo da PG. Tá fazendo falta aqui, hein, Léo? E bastante feliz com essa oportunidade. Mulheres com histórias diversas, com carreiras aí diferentes. E tenho certeza que a gente vai conversar bastante, se emocionar, se bobear. Eu acho que vai ser bem legal e vamos dar bastante risada também. Estou muito feliz com esse assunto e celebrar, né? Hoje é dia da gente celebrar e entender a importância da mulher na área de procurement em todas as áreas aí, né? Muito legal. Vamos começar com a minha amiga de Procurement Garage, Fabiola Pavliuk. Pavliuk? Tá certo, Fabi? Comecei certo? Certíssimo, Tá ótimo. Certíssimo, né? Se não tiver. Fabi, muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Já trabalhei com a Fabiola diretamente num projeto, sabe tudo e é uma pessoa maravilhosa. Vamos lá, Fabi. Fala aí de você e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu é que agradeço o convite por participar dessa live e num dia tão especial, né? Então foi realmente um presente. Gente, boa noite. Eu sou a Fabiola. Como o Rafa contou, atualmente eu sou consultora sênior na PG, na Procurement Garage. Sou formada na área de comércio internacional, sou uma atuante na área de supply chain, adoro a área de compras, sou apaixonada pela área de compras. Já atuei em muitas empresas multinacionais, de diversas culturas, ambiente internacional, já morei fora, enfim, sempre na área de compras, na área de supply chain. E como eu disse agora, nesse meu momento, estou super feliz trabalhando em consultoria com a PG e ajudando outras empresas de diversos setores também em seus processos de transformação na área de supply chain. Obrigada pelo convite de novo, pessoal. Maravilha, Fabi sabe tudo de comércio exterior também. Aprendi bastante com ela. Muito legal ter você aqui, Fabi. Vamos lá por ordem alfabética com a Bárbara Cassola. Bárbara, muito feliz de ter você aqui com a gente, da Bárbara Santos também. Bárbara, fala um pouquinho de você, da importância, né, da gente celebrar, da gente entender mesmo a importância do Dia Internacional das Mulheres. E mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Rafa, eu que agradeço, né, o teu convite, o do Léo também. Não sabia que era o primeiro, eu que sou fã da Blog na Garagem, né? Primeiro de 2023 a gente veio com a corda toda aí, né, com a mulherada forte. Né, não só as mulheres que inspiram a cadeia de suprimentos, mas as mulheres que fazem também a cadeia de suprimentos, né? A gente estava comentando há pouco que hoje a gente já enxerga uma das áreas que a gente enxerga uma população muito grande aí, feminina, atuando à frente de todos os processos. Bem, me apresentando aí, né? Você falou de Bárbara Santos, mas tem o Cassola, assim, no nome também. Eu tenho um nome um pouco comprido, então algumas pessoas me conhecem como Bárbara Cassola, que é o primeiro, Bárbara Santos o último, mas qualquer uma delas eu atendo, então tá tudo certo. Tenho aí meus 20 e poucos anos de formada, engenheira química, mas apaixonada por supply, apaixonada por suprimentos, últimos 9 anos de carreira dentro de suprimentos, dentro da empresa que é a BRF, né, que a gente conhece os produtos aí de alimentos, a Sadia, a Perdigão, a Quali, né, e são 9 anos aprendendo todos os dias.
Então, a gente tem aí bastante coisa para agregar, mas também bastante para aprender. Não tenho dúvida que desse papo aqui eu vou sair com muito mais informação, muito mais rica aí do nosso processo. Obrigada novamente. Perfeito, eu acho que é um dos propósitos aqui da gente trocar essa ideia, ensinar, aprender. Muitos de nós aqui, né, somos professores, então acho que perfeitas as suas palavras, Bárbara. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá com a Carolina Brúzios. Carolina, pode chamar de Carol? Senão claro, deve, por favor. Corta aqui, que todo mundo pode me chamar de Rafa. Carol, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, a gente quer ouvir um pouco da sua história. O que você acha que as mulheres estão revolucionando aí mesmo no mercado? E se apresenta para a gente, por favor. Então, eu sou a Carol, né, Carolina Brúzios, eu trabalho em supply desde 2007. Grande parte da minha carreira ela é no agro, né, no agronegócio, que é um mercado predominantemente masculino, né, então é um desafio diário, né, trabalhar nesse mercado. Minhas negociações quase sempre são com homens, então é muito bacana estar participando dessa live, aí, uma honra, né, num dia tão especial para a gente, o que eu puder contribuir, trazendo um pouco da visão desse mercado, que é um pouco ainda mais masculinizado, né, acho que vai ser muito bom para aprender também com vocês. Legal, e vamos de desafios. Perfeito, Carol. Carol já trouxe uma primeira fala aí bastante interessante que vai fazer a gente pensar e conversar com ela, trazer questionamentos para poder entender como é que funciona na prática no agro. Perfeito. Agora a gente tem a Fernanda João. Fernanda, muito feliz de ter você aqui com a gente também. Tem uma carreira bastante extensa, né? Além de procurement, tem muita experiência com diversidade também, a gente vai falar disso. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e se apresenta para a gente, por favor. Só abre o seu microfone, tá no mudo. Opa, agora sim. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo o time aí pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse dia tão especial, né? Não só para as mulheres, mas digo também para os homens que hoje também estão dando oportunidade para as mulheres, né? Tenho 20 anos de experiência em compras no Brasil e no exterior. Desde 2010 eu lidero pessoas e desde 2016 eu comecei a minha jornada em diversidade. E foi muito legal a Carol estar falando um pouco do agro, porque dentre esses 20 anos eu passei por bens de consumo, bebida, agro, né? Fui para a farmacêutica, então realmente a gente consegue ver aí que os segmentos, ele também, né, o tipo de mercado que a gente está atuando acaba influenciando também muito nessa questão, né, de quanta diversidade, principalmente inclusão, a gente consegue observar em cada um desses espaços. Então, muito bacana poder participar dessa discussão e vamos embora. Vamos lá, Leozinho. Vamos lá. Vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui. Eu só quero deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente no YouTube, a gente tem um script de perguntas aqui que a gente pensou com muito carinho para trazer para vocês, para os nossos convidados poderem trazer as experiências delas e trocar com a gente, mas fiquem livres, e eu estimulo todo mundo a mandarem as suas perguntas para os nossos convidados, para que a gente possa trocar experiência com vocês também e fazer essa live cada vez mais participativa. Eu vou trazer a Fabíola para conversar com a gente, ela que é uma estudiosa de vários assuntos como esse, para conversar um pouquinho com a Fabi sobre como é que o mercado está se comportando, né, Fabíola? Assim, a gente tem entendido e tem visto que o mercado está procurando equilibrar cada vez mais os gêneros, mas o que você, e depois, em seguida eu vou trazer também as demais convidadas para conversarem com a gente, o que você tem visto que o mercado tem feito, quais são os números que o mercado tem mostrado para a gente sobre esse equilíbrio, essa equidade de gêneros, principalmente aqui no Brasil, na nossa realidade? Tá bom. Então, vamos lá. Para começar, então, esse nosso papo, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, na verdade, que eu, inclusive, li hoje para ser algo bem fresco e bem fácil de acessar, sobre empresas, principalmente indústrias, né, que ainda resistem a promover igualdade ou equidade em suas políticas. Então, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional das Indústrias revelou avanços em promoção de condições mais igualitárias entre homens e mulheres nas empresas, nesse setor de indústrias, né? Só que de cada 10 empresas, apenas 6, mais ou menos,
tem algum tipo de política de promoção de equidade ou de igualdade de gênero, cerca de 57%. Apesar desse dado ser positivo, o que mais me chamou a atenção foi que quase 3 de cada 10 dessas empresas pesquisadas, ou seja, 29%, não tem e não pretende implementar qualquer política de igualdade ou equidade de maneira formal e clara, né? Esse índice ainda é maior entre as indústrias da região norte e centro-oeste, alcançando cerca de 35% das indústrias nessa região. Então, é um tema que nós conhecemos muito, está sempre em pauta. Independente de hoje ser o Dia da Mulher ou não, a gente traz esse assunto para vocês, especialmente por causa do dia, mas esse assunto ele não sai de pauta. E apesar, né, desses avanços, o cenário ainda é complicado. Não, esses números são interessantes porque a gente tem sempre falado sobre tendência. Eu acho que a gente tem que mudar, né? Na minha época a gente falava virar o disco, né? Então, assim, tem que mudar. Não é mais uma tendência, é uma realidade, né? E as empresas precisam viver essa realidade. Não é tendência. Tendência que vai ter que chegar a algum limite. Não é tendência, é realidade. E não é só equilíbrio, né? É uma realidade. É tratar todos como iguais, né? Independente de qualquer coisa. E tendência é algo que tem que sair daqui e tem que vir para cá. Tudo bem, empresas têm meta, etc. Mas é uma realidade. Ou as empresas se adaptam a essa realidade, ou elas estão fora. Porque o mercado vai exigir isso. E por isso que a gente tem hoje muitas empresas até com KPIs, né? Para poder medir isso, né, para poder até entregar para os seus acionistas e eles cobrarem de toda a corporação como é que isso tem sido tratado. Então, deixa eu chamar a Carolina para entender como... Oi, Fabíola, você levantou o dedo? Não, antes só de você passar para a Carolina, eu queria fazer só mais dar mais uma informação aí, baseada no que você disse, né? Nós que trabalhamos com consultoria, por exemplo, e acessamos a governança, né, os documentos, as políticas, os processos de tantas empresas, diferentes setores, é nossa obrigação, né, trazer essas empresas para um nível melhor de maturidade nesse processo de transformação que nós fazemos. Então, obviamente, essas questões, assim como questões relacionadas a ESG, são pauta das nossas recomendações, né? Então, é muito importante para cada gestor que tem essa questão da governança na mão, olhar para esses assuntos de uma forma diferente. Eu acho que a Fernanda vai trazer bastante coisa interessante aqui para a gente hoje, mas é muito importante, se você quiser modernizar a sua empresa, trazer ela para a realidade realmente, para um nível de maturidade em compras diferente, não pode olhar para o outro lado e ignorar esses assuntos. Muito bom, Fabíola. Deixa eu só trazer o número, assim, do meu sentimento e da minha experiência em 3 anos de mentoria na área de compras. Eu posso dizer com exatidão que mais de 70% dos meus alunos são alunas. Então, a maioria das pessoas que vêm me procurando para dar mentoria na área de compras, né, é mulher. E eu fico muito feliz, não tem ciúme em casa, está tudo certo, está muito bem resolvido. Então, deixa eu seguir a pergunta aqui para a Carol. Carol, como é que você tem visto essa relação do mercado com o assunto equidade? Eu vejo que as empresas elas estão, de certa forma, tentando correr, né, nessa pauta. Então, uma coisa que eu sempre defendo, né, independente de políticas ou não, porque a gente sabe que muitas vezes esse é um processo mais moroso, né, dentro das organizações. Eu acho que nós, como gestoras, mulheres, né, a gente tem que ter, ao menos, a boa prática de dentro dos nossos processos seletivos, trazer diversidade, né? Então, eu acho que esse é uma boa prática muito simples e muito eficiente, né? Então, no meu processo seletivo, eu preciso ter uma mulher, eu preciso ter um homem, eu preciso ter um afrodescendente, se possível, um PCD, que é algo que eu tento trazer muito, apesar de ainda ser difícil. Então, eu acho que essa é uma prática tão importante que ela independe, às vezes, da política e da cultura da organização. Ela está muito mais do nosso papel como líder, né? Então, eu vejo que muitas empresas e muitas lideranças estão buscando caminhos como esses
porque às vezes são mais rápidos e são eficazes da mesma maneira, né? Não, muito bom, muito bom. Assim, independente da empresa adotar uma política, nós, como líderes, a gente pode exigir que no nosso processo seletivo a gente já faça ali algum tipo de equidade, algum tipo de equilíbrio. É uma exigência sua como líder. E, logicamente, o RH precisa atender, e o RH vai atender. Vai atender. Parte da gente já é o exemplo. Um exemplo dependente de uma política ou não. Bárbara, contribui um pouquinho com a gente também, por favor. Liderança consciente. Ah, boa. A gente conversou um pouquinho antes, falando, né, do quanto que a área de suprimentos tem as mulheres e tem os homens na sua igualdade hoje dentro das empresas, dentro da maior parte das empresas, né? No entanto, a gente vê poucas líderes mulheres ainda, então a gente não está enxergando esse crescimento. E eu já fiz várias avaliações, leituras, e tentei entender o porquê que as mulheres elas não conseguem, às vezes, chegar nessa liderança, né? E a gente, como mulher, nós temos muitos obstáculos na vida, não que os homens não tenham, e tem bastante também. Vamos deixar claro que a gente não está contra, muito pelo contrário, é que a gente está falando nesse momento das mulheres, então vamos falar dos obstáculos delas, né? No dia a dia, quando você está trabalhando, você não fica pensando, eu sou homem, eu sou mulher. Você entra para trabalhar, entra num time, você está lá entregando, você está lá fazendo. Mas uma avaliação grande minha é o como que você consegue chegar com tantos obstáculos numa carreira até um grau maior. E a gente tem essas barreiras tanto internas como externas. A gente fala muito da empresa, do gestor, mas as barreiras, às vezes, estão, inclusive, dentro da família dessas mulheres. Então, uma coisa que eu percebo muito, conversando com o meu time, hoje eu tenho um time de 23 pessoas, mas a área, né, a diretoria que eu trabalho tem em torno de umas 200 e poucos, as dificuldades que as mulheres enfrentam, às vezes com o pai, com os filhos, né, com o companheiro, o equilíbrio, o que é o sucesso para ela. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim, eu estou onde eu gostaria de estar. Para mim, esse é o sucesso. Eu estou como uma especialista, eu consigo ter né, eu ainda dou conta da minha casa, né, junto com o meu parceiro e dos meus filhos e do meu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito e que às vezes as pessoas esquecem de falar, que a gente não tem barreiras só internas, né? A gente fala muito de empresa, das políticas e tudo, mas a gente tem barreiras externas também. E dar suporte para as mulheres, para que elas saibam lidar com o emocional dela, com o emocional, né, de cada uma, como conversar dentro de casa, às vezes até com o pai, como eu comentei, isso também é muito importante. Então, não é só olhar para dentro, né, de casa, mas é olhar para fora também dessas pessoas. Sem dúvida, a gente sabe que existe, todo mundo tem os seus autossabotadores, né? A gente precisa se autoavaliar o tempo todo para a gente poder evoluir, né? E como você falou, Bárbara, ninguém senta para trabalhar na segunda-feira de manhã, ainda mais na área de compras, né? Que não dá nem tempo de pensar, a gente precisa planejar, executar e ficar pensando nessas dicotomias. Então, Fernanda, fala um pouquinho para a gente da tua experiência com o tema e como é que você tem visto essa realidade no mercado. Não, bacana. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa reconhecer que esse é um assunto que está sendo cada vez mais divulgado, né? Eu fico pensando lá em 2010 e tudo, quando a gente viu, até através de algumas consultorias, o Brasil começar a tratar desses assuntos de diversidade, de equidade. Então, acho que é muito bacana a gente, antes de tudo, celebrar e ver até onde a gente chegou, né? Hoje, né, em conversas como essa que a gente está tendo, onde realmente a gente está aqui para falar sobre isso, coisas que realmente não aconteciam no passado. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, esse diálogo, ele começou e, como você falou, não é uma tendência, ele veio para ficar. Né? E eu acho que quando a gente traz essa questão do ESG, eu acho que cada vez mais existe uma cobrança da sociedade para que as empresas, de fato, consigam refletir, né, a nossa diversidade, porque diversos nós já somos, né? A gente, como população brasileira, nós somos diversos. A gente só precisa realmente incluir essas pessoas. Então, o que eu acho é que a grande barreira que a gente tem daqui para frente é realmente trabalhar a inclusão. E uma coisa que eu falo, né, assim, até no outro dia eu vi também uma reportagem falando sobre a solidão, né, da liderança de mulheres negras hoje, né, a gente é menos de 1% das posições de liderança nas principais
organizações. Então, eu acho que o que eu sempre converso com todo mundo é a importância da gente realmente trabalhar o desenvolvimento, né? Eu vou falar muito de desenvolvimento aqui, porque não adianta a gente querer trazer e forçar essa diversidade, até mesmo com políticas e tudo mais. Eu acho que isso é um passo super importante, assim como empresas que às vezes falam um pouquinho de cotas, né? Olha, tô com vagas afirmativas e tal. Acho que, de fato, são ações que aceleram esse processo, né, que levaria muitos anos para acontecer de forma natural, mas se a gente não fizer isso atrelado a desenvolvimento, a ciclo de pessoas, a políticas que realmente hoje avaliam os profissionais, né, sem tanto unconscious bias, né? E aí a gente precisa treinar muito bem essa liderança para poder falar sobre esse assunto, para poder realmente tirar esses vieses inconscientes no momento em que a gente está avaliando, desenvolvendo, né? Lidando com os nossos profissionais no dia a dia. Isso não vai ser sustentável, né? Então, a diversidade, por ela si só, sem a inclusão, ela, na verdade, vai acabar não só, né, com pessoas saindo da empresa, como vários casos onde a gente tem visto, onde esses ambientes onde as pessoas são forçadas, né? Não, agora eu estou ali batendo meu KPI e estou garantindo aqui que eu tenho uma diversidade. Mas até que ponto esses ambientes continuam sendo seguros, né? Principalmente em termos de saúde mental. Então, eu falo muito que hoje, para mulheres negras, né? Não estou querendo antecipar aí o finalzinho, mas para mulheres negras, o quanto que é importante a gente escolher ambientes que vão ser saudáveis para a gente mentalmente, né? Porque é uma vida solitária, né? Às vezes a gente consegue conectar ali e encontrar vários mentores que nos ajudam ao longo da nossa carreira, mas não é fácil, né? Eu vejo que isso é uma crescente, mas ainda é uma vida muito solitária no sentido da gente conseguir falar, bom, será que realmente eu tenho capacidade para poder ir para o próximo passo? Né? E isso começa com conversas como essa, né? Com pessoas que intencionalmente querem, né, ajudar, contribuir com o desenvolvimento dos seus colegas. Então, acho que esse ambiente ele precisa ser mais, de fato, inclusivo para que a gente consiga ver que realmente, né, daqui a um tempo a gente não vai precisar mais de política, a gente não vai precisar mais discutir, porque isso vai ser algo bem natural nas organizações. Muito bacana, perfeito. Acho que a minha próxima pergunta, a gente sempre tem um script aqui, e eu estou de olho também, o pessoal está mandando as perguntas no YouTube, mas eu queria voltar para o básico. Né? Eu queria perguntar para todas vocês, assim, para vocês tentarem responder de forma rápida, por que a gente ainda celebra, né, e onde tem que continuar celebrando, por que se celebra o Dia Internacional da Mulher? Eu acho que isso é bastante importante, acho que tem vários homens assistindo e, na verdade, assim, eu acho que a gente não tem que ensinar para as pessoas, mas acho que a gente tem que fazer um lembrete. Né? Queria começar pela Fabiola. Fabiola, por que para você esse dia deve ser celebrado? Olha, Rafa, eu concordo plenamente com você que não deveria ter nenhum tipo de celebração especial porque é o Dia da Mulher. Não deveria. Eu acho que a Bárbara trouxe alguns pontos aqui que são extremamente importantes, né? Que a gente faz as mesmas coisas, a gente trabalha nos mesmos projetos, a gente tem os mesmos desafios, e as capacidades, habilidades, competências estão relacionadas ao ser humano e não ao gênero, independente dele qual seja, né? Então, é muito além, realmente, essa questão de por que celebrar. Mas aí eu acho que tem também a ver muito do que a Bárbara trouxe, muito do que a Fernanda trouxe, de que, assim, além dessas tarefas do dia a dia, é certo que a mulher ela tem algumas tarefas adicionais relacionadas à gestão da sua própria casa, gestão da sua própria família, que, querendo ou não, acaba no colo dela. Então, tem uma outra profissional que não está no currículo da mulher, que são essas atividades, e são muitas, né? E eu acho que a celebração ela acontece por conta disso, né? E querendo ou não, também, infelizmente, apesar da gente estar no mercado, fazendo os mesmos projetos, disputando as mesmas vagas, existe um tratamento, por exemplo, econômico, se a gente for nessa vertente econômica,
diferenciado, não deveria existir. Então, quando a gente olha, que até falando do que a gente veio falando antes, né, de políticas, né, é muito legal você realmente conseguir trabalhar numa empresa que leva isso a sério, por isso que a gente reforça tanto a importância disso quando a gente faz qualquer recomendação, ou quando a gente busca trazer uma maturidade diferente para a empresa, porque essa é a oportunidade que a empresa tem de falar assim, não importa o gênero, o salário é igual, independente de gênero. Então, infelizmente, esses temas ainda estão em pauta. E a gente tem que celebrar sim. Vamos deixar a gente celebrar esse dia aí por todos esses obstáculos, como a Bárbara trouxe, que a gente tem na nossa frente, que é um pouquinho diferente dos nossos queridos companheiros homens. E só para reiterar, eu acho que tem que celebrar sim, tá? Eu acho que é importante ouvir das mulheres, assim, no entendimento de vocês, por que a gente deve continuar celebrando. E a Fabiola foi perfeita. Vamos lá, Bárbara. Se eu puder complementar, né, a Fabiola, a gente tem, assim, essa vinda das mulheres, desde da época Caça às Bruxas. Se a gente pensar na Idade Média, as mulheres já levantavam a mão, né, e queriam se mostrar o lado da inteligência. As bruxas nada mais eram que mulheres que eram estudiosas e que as pessoas tinham medo, inclusive, né? Então, se você vem vindo avaliando a história das mulheres e tudo o que acontece, até o dia 8 de março, todo mundo confunde muito, achando que foi as mulheres que morreram na fábrica, e não foi esse acidente, que foi um marco muito grande em 1911, e é bem lembrado, né? Ele aconteceu dia 25 de março, no mês de março, né? Mas as pessoas já buscavam ali o que seria um Dia Internacional da Mulher. E é um dos poucos dias, né, que a gente tem universal, que não é comércio, que ele tem um significado diferente. E ele foi dia 8 de março, por causa das russas, né, numa época de guerra, e elas não brigavam, né, elas não lutavam só por ter condições melhores de trabalho, porque elas trabalhavam 60 horas semanais, acumulavam o serviço de casa, porque era óbvio que, né, naquela época somente a mulher tinha esse dever, mas elas brigavam também para reduzir a guerra, para reduzir a fome. Então, isso aconteceu dia 8 de março de 1917, se eu estiver certa, tá bom? Mas, e isso se tornou um símbolo de luta. A mulher, ela tem por si própria uma busca por luta, por igualdade, por querer, e até um lado feminino nosso, né? E que a gente não pode esquecer desse lado feminino, de querer acolher. A gente sabe que metade do planeta é mulher, ou se não for quase ali, a outra metade é filho de uma mulher, então a gente não pode, né, esquecer disso. Eu acho que esse é o grande significado do Dia das Mulheres, a gente conseguir continuar trazendo essa melhora de vida para as pessoas. Muito bom, muito bom. Vamos pegar um gancho nessas respostas e tudo que a gente falou na pergunta anterior também, porque esse assunto está atrelado lá ao famoso ESG, no Brasil, a ESG, e vou trazer uma pergunta aqui do Sérgio Dutra, que mandou para a gente pelo YouTube. Obrigado, Sérgio. Ele diz o seguinte: o ESG já impacta diretamente as áreas de procurement das suas empresas? Caso positivo, como? Então, Carolina, fala um pouquinho de como é que você está vendo o ESG aqui no Brasil. Eu vou falar da minha realidade, né? A realidade do agro, né? O ESG ele entrou com tudo, porém ele ainda está mais focado nas grandes operações agrícolas, né? Ainda no corporativo, no agro, ele está caminhando um pouco mais devagar, porque o nosso foco é a produção, né? Mas sim, a gente vem trabalhando muito a parte, principalmente, de sustentabilidade, né? E no quesito de, principalmente, diversidade, né? A empresa ela tem uma boa prática, hoje, enfim, ainda não é uma política, mas é uma boa prática, uma meta da empresa, de aumentar realmente, de trabalhar a inclusão de uma maneira mais efetiva, né? E de também ter mais, trabalhar o programa de liderança feminina, inclusive a gente ganhou premiações recentemente com relação a esse programa. Então, a empresa, no corporativo, ela está muito focada em diversidade e inclusão na tratativa de ESG. Na tratativa mais operacional, a gente daí tem muitas campanhas com muito foco em ambiental, né? Que é o nosso principal negócio.
Mas quando eu olho para mercado, né, quando eu olho em fóruns, a tratativa de ESG em cadeia de fornecimento, a gente ainda está no step anterior, de fato, né? A gente tem ainda bastante a evoluir nesse sentido. Eu tenho percebido que o ESG do Brasil ainda está num processo de maturação, né? Um bebezinho em crescimento, a gente vem alimentando bem esse bebê, ele vem crescendo, mas ainda não é uma disciplina pronta, que a gente saiba lidar. E eu não sei só no Brasil, né? Eu trabalho numa corporação global, eu vejo que é uma disciplina que está em evolução, a gente está aprendendo a lidar com isso, as 3 letrinhas, né? Por mais que a parte ambiental a gente já vem trazendo com bastante força desde os anos 80 e tal, mas as outras 2 letras a gente ainda está maturando, né? Então, só entender um pouquinho de você, Fernando, como é que você tem visto isso também nas suas experiências pelas empresas por onde você já passou? Eu acho que faz muito sentido que, né, a Carol comentou, você também, Léo, acho que também tem muito a ver com segmento, né? Acho que tem segmentos que já vêm numa pegada, né, sustentável, ambiental muito forte, e aí eu acho que com essa onda do ESG, a pessoa fala, bom, já estamos trabalhando, mas de fato estão trabalhando no tripé? Não necessariamente, né? Então acho que de acordo com o segmento a gente percebe muito, né, a relevância de de um ou outro tópico, ou item, mas quando a gente fala de diversidade, particularmente, que é um tema que eu venho me aprofundando mais, de acordo com uma pesquisa, um pouco antiga, na verdade, mas de acordo com uma pesquisa da Exame, pegando as principais empresas que a gente tem no Brasil, as empresas que hoje têm algum tipo de ação voltada para a diversidade, apenas 1/3 delas tem alguma coisa voltada para fornecedores. Então, a gente percebe que ainda tem muito para a gente avançar nesse tema, né? E aí, óbvio, principalmente dependendo, né, da origem da empresa, né? São empresas americanas, a gente acaba vendo uma cobrança maior ou uma política mais focada em realmente expandir isso dentro do mercado brasileiro. Então, eu acho que você colocou muito bem, eu acho que eu vejo grandes discussões, né? Às vezes uma maturidade em algum tópico, né, um pouco maior do que em outros, né, nas empresas, de acordo com o segmento, mas eu acho que é difícil ver empresas que, de fato, estão fazendo um movimento, né? É difícil a questão, né? A gente vê muita verbalização e, olha, é interessante, é importante, mas tá bom, na prática, você tem algum programa estabelecido, você tem algum KPI, você tem alguma meta, então isso a gente ainda percebe que é uma minoria, né, que já está nesse momento, mas eu acho que sim, é algo que, invariavelmente, as empresas não têm opção, né? E eu acho que, de acordo com o seu segmento, elas vão ter que caminhar, né, em pelo menos 1 ou 2, ou preferencialmente os 3 assuntos. Fabi, você complementa para a gente? Eu quero aproveitar que eu acho que a Fernanda trouxe aí um assunto extremamente importante, né? Que é o seguinte, a gente tem duas, como se fala? Duas vertentes aqui, né? A primeira vertente que a gente estava discutindo, ela está relacionada à contratação de mulheres, né? A empresa trabalhar com diversidade, política de diversidade, e a Fernanda trouxe aqui a questão de diversidade de fornecedores, ESG. Então, assim, é maravilhoso, porque olha só onde a gente está discutindo isso agora, né? E a maturidade que uma empresa tem para conseguir implementar dentro do seu processo de compras fornecedores diversos. Então, você traz para um outro nível, Exato, né, realmente a área de compras. E, de fato, quando a gente olha para um processo de sourcing estratégico, o que é que realmente impacta você trazer um fornecedor diverso para o seu processo? Gente, existe, obviamente, toda uma análise que você faz para trazer um fornecedor diverso para o seu processo. Mas o que pode ser tão difícil de fazer, né? Ou seja, dentro desse processo. E o ganho que se tem
né? Eu não tenho dados aqui de pesquisas, obviamente, nesse momento, porque o assunto ele vai saindo aqui de pop-up, né? Conforme a gente vai conversando, mas assim é provado que existem ganhos econômicos num trabalho, além de todos os benefícios, obviamente, quando a gente olha para o propósito do ESG, mas ganhos econômicos, ganhos de qualidade significativos para a empresa quando ela inclui dentro do seu processo de sourcing estratégico fornecedores diversos. E você não precisa fazer realmente uma movimentação muito grande, né, para isso. E aí está realmente, você eleva também a capacidade, a qualidade do profissional comprador que você tem dentro do seu time, e você está realmente trabalhando diversidade, não só dentro da sua contratação, mas também dentro da sua atividade. É legal você ter trazido isso, Fernanda. Só um ponto que eu não quero monopolizar aqui, deixar as minhas colegas também acrescentarem, mas eu acho que é super bacana você ter trazido isso, Fabíola, porque é impossível a gente falar de uma cadeia diversa e inclusiva quando a gente não tem isso muito bem estabelecido internamente, né? Porque no final do dia, os nossos stakeholders, né, as áreas de negócio, eles precisam entender do que a gente está falando, né? Ele vai falar, peraí, fornecedores diversos, mas e a diversidade aqui internamente? Então, é um assunto que só para em pé, né, fornecedores diversos, quando internamente realmente a empresa já vive a questão da diversidade e da inclusão, né? Então, as duas coisas estão extremamente ligadas. Por isso a importância das políticas, os procedimentos e realmente isso ser disseminado, não só para a área de compras, mas dentro da organização, porque todo mundo precisa entender. Por que compras está fazendo esse movimento? Gente, olha só, está ali na nossa política, por que a gente faz isso, né? É realmente levar o assunto para outro nível de conhecimento dentro da companhia. Sim. E Bárbara, dentro do teu mercado, como é que você tem visto o ESG impactando o procurement? Se você já percebeu alguma coisa, como é que vocês têm lidado com isso? Já, Léo, já começa a impactar. A gente fala bastante dentro da companhia, logicamente, né? Onde a gente tem a maior trava e a maior preocupação, custos. Tá? Então, isso realmente a gente tem que se preocupar, não dá para não falar de custos. E uma forma bacana de você buscar reduzir o impacto, né, é atuar junto com o teu fornecedor. Então, quando você identifica uma oportunidade, é você atuar junto com o fornecedor para você tentar chegar com ele no melhor custo-benefício para as duas empresas. Outras sugestões é você trabalhar com startups. Elas têm excelentes soluções. Né? Então, coisas assim que às vezes um cliquezinho, você consegue trazer uma boa solução, uma redução em ESG, algum ponto aí bem importante. Então, essas duas frentes. É lógico que a gente não consegue, uma cadeia de suprimentos, onde você pensa em diretos, indiretos, toda a parte de logística, ela é muito extensa e grande. Você não vai conseguir olhar o todo, mas aonde você tem oportunidades, desculpa, não é que você não vai conseguir olhar o todo, né? Você não vai conseguir implantar o todo de uma vez, foi isso que eu quis dizer, né? Mas você começa onde você enxerga as oportunidades, você já devagarzinho trazendo para dentro de casa. Mas custo a gente não pode deixar de olhar. E acho que a melhor forma da gente tentar equilibrar, né, custos e implantação de melhores práticas olhando para a ESG, aí pegando carona do que todo mundo falou aqui, como é que eu faço um benchmarking, como é que eu posso, de alguma coisa, afetar ou inspirar minha cadeia de fornecedores, principalmente os estratégicos, os mais críticos, com aquilo que eu faço na minha empresa. Que práticas eu fiz, que eu defendi, que deram resultado, que eu posso chegar para a minha cadeia de fornecedores, olha só, eu consegui implementar isso, isso e isso. Aqui, toma um book prontinho para você implantar na sua empresa também. Então, aquela velha máxima da gente ensinar e aprender com o fornecedor, né? Fazer em casa, como vocês falaram, olha só, eu fiz, deu certo, teve um impacto de tanto na minha cadeia aqui e tal, mas esse número acabou se diluindo, ok, ótimo, toma aqui um book pronto para você aplicar.
e dá força para que a sua cadeia faça. Agora, como Fabíola e as demais falaram, se eu não faço, como eu exijo, né? Como eu exijo. Então, vou colocar em prática aqui, vou trazer os resultados e vou dividir com a minha cadeia de fornecedores. Fala daí, Rafa, te cortei. Não, eu falei que é isso que a gente já discutiu aqui em outras lives, né, sobre ensinar e aprender com os fornecedores, né, porque muitas das vezes eles têm a melhor das intenções, têm até meios de fazer isso, mas não sabem como, né. Vou aproveitar, voltar a falar de carreira e fazer uma pergunta aqui para a Carol, e me lembro bastante do que a Bárbara comentou aí com a gente, sobre chegar em determinado nível na carreira, né? As mulheres são conhecidas, né, no mercado, na vida, como detalhistas e multitarefas, né? Queria saber, Carol, se você acha que isso é um estereótipo, que colocaram as mulheres nessa caixinha, e se isso pode ser uma coisa valiosa e pode auxiliar as mulheres na carreira, ou se realmente chega uma hora que tem o teto de vidro lá, né? As mulheres, por mais que tenham esses diferenciais, elas não conseguem ultrapassar, e eu acho que essa pergunta, na minha opinião, ela é bastante adequada para você pelo mercado que você vem, né? Você mesmo disse do conservadorismo e tudo, fica à vontade. Claro. Então, eu sou uma quebra desse estereótipo, eu sou zero detalhista, então é engraçado porque toda palestra, toda conversa que eu escuto sobre mulheres, eu quase nunca me enquadro às características que são descritas como femininas. Então, eu particularmente acho um estereótipo e eu não gosto de enquadrar características por gênero, eu acho que isso não é adequado, assim, na minha opinião. Eu acho que tem algumas características que eu posso descrever, assim, da minha experiência, do meu time, da minha convivência, que são femininas. Eu acho que a gente é criativa, eu acho que a gente tem uma tendência a trazer inclusão e diversidade, a gente tem uma tendência a falar mais das nossas vulnerabilidades, eu acho que isso é super importante dentro de uma liderança, mas eu sinceramente não concordo com colocar gêneros em caixas. Eu acho que é simplório, assim, ao meu ver. Eu sou detalhista e multitarefeiro. O que eu faço, então? Exatamente isso. Eu quero voltar lá para a Bárbara e pegar exatamente essa afirmação aí da Carol, voltar de novo no que você tinha falado, Bárbara, que, né, você vê muitas, né, profissionais, muitas mulheres, até o nível de especialista, e quando a gente chega para um outro determinado nível, né, as profissionais, a forma que a mulher atua não é assim tão apreciada na prática para poder galgar outros voos, né? Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso. Normalmente é uma escolha delas, tá, Rafa? O que eu vejo bastante, assim, conversando, algumas mentorias que eu já dei, é quando a pessoa olha e fala, neste momento meu de vida, não me cabe uma liderança. Porque eu brinco, eu falo, liderar é mais do que ser também uma mãe, né? Então, a gente tem ali uma gestão de pessoas, um cuidado e uma dedicação, né? O gestor, ele é dedicado ao time muito tempo, você se preocupa. Então, as mulheres, algumas, né, em grande parte, elas preferem estacionar a carreira, muitas vezes, para poder ter filhos, se dedicar à família, para depois voltar a correr a carreira e de liderança. Outras preferem começar a acelerar, ser líderes e depois, já mais estáveis, ter filhos. Dizer que elas vão conseguir fazer os dois? Vão. A gente fica meio louquinha, fica, mas consegue, né? Só que isso é uma escolha. É o sucesso que ela quer ter naquele momento. E o sucesso não tem nada a ver com cargo, foi o que eu conversei. É o sucesso de você conseguir tomar um banho relaxado no final da noite. Isso é o maior sucesso que a gente tem para as mulheres que querem ter filhos, né? E quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Então, eu diria que é muito a escolha delas. E está tudo bem. O apoio a essas pessoas é muito importante, essas mulheres é muito importante. Hoje, vindo para cá, né? Eu estava no carro dirigindo, vindo para casa, estava escutando, logicamente, o tema mulheres, 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 o dia todo em rádio e tudo mais, né? Eles estavam comentando na Jovem Pan uma coincidência falando da questão profissional, onde as mulheres sofrem maior preconceito em seus 25 e 40 anos para cargos de liderança, tá? Eu não sei qual é a fonte, porque estava num programa de rádio, né, num bate-papo,
mas dizendo que é onde as mulheres sentem essa maior diferença, porque seria onde a mulher tem o teu período de querer ter filhos. E quando você tem filhos, a gente vai ficar 6 meses fora, conforme a legislação, de 4 a 6 meses, e algumas empresas ainda não enxergam isso de uma forma positiva, né? E aí eles colocam exatamente o lado masculino. Por que o pai também não tem um tempo maior de tempo de paternidade, né? De ficar em casa, que já está aumentando. Antes era 5 dias, imagina 5 dias, o que ele consegue ajudar dentro de casa? Ele não se acostumou ainda, né, com nesse ponto. Então, que a mudança de legislação para o homem pode trazer uma melhor um favorecimento para as mulheres não terem esse preconceito durante essa idade para um nível de liderança. Então, como é complexo e como é abrangente quando a gente fala de equidade, de mulheres e homens trabalhando, né? Gente, que show, que palestra, que aprendizado. Muito feliz aqui. Que inspiração. Inspiração. Vamos lá, Leozinho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de compras em geral, né? Vamos falar de procurement no Brasil. Léo, vou te interromper. Vou te interromper. Claro, fica à vontade. Porque a Carol quer falar alguma coisa. Não, eu só ia complementar, né? Eu li um relatório da McKinsey que falava algo que eu fiquei muito surpreendida, né? Que a gente atingiu a maior taxa nos últimos 5 anos de mulheres líderes que estão deixando seus cargos. Então, não é só sobre atingir, mas é sobre manter, né? Então, como é importante as empresas avaliarem as suas culturas, porque muitas vezes as mulheres dão essa acelerada, né? De cheguei lá, mas elas não conseguem ficar. E esse índice, ele está... Desse ano, 40% das executivas consideram deixar o mercado de trabalho. Então, é um índice muito alto, né? Então, para a gente avaliar o quanto que, por mais que às vezes a gente atinja um objetivo que parecia ser o que a gente gostaria, a gente acaba desistindo, né? Então, é algo que também tem que ser tratado, é o desenvolver e manter, né? Carol, você foi perfeita. O quanto é difícil, cada passo que você dá na sua carreira, o quanto é difícil para ambos você se manter naquele cargo e você estar preparado para aquilo. E quando eu vejo assim, quando a gente fala de liderança feminina, você vai vendo cada vez menos mulheres na área, né? Eu já cheguei a ser a única gerente mulher da área, hoje não sou mais, mas já cheguei a um menino que você entra na sala, vários homens, mas como eu falei, você entra para trabalhar, você não está pensando, eu sou um menino, eu sou um menino, né? Mas eu também já presenciei situações onde numa sala com vários homens, uma das mulheres fez um comentário com o fornecedor, ele não respondeu, ele respondia somente os homens da sala e não respondia aquela pessoa. Isso já presenciei, é feio de ver e fica feio para o outro, porque dentro da companhia, graças a Deus, a gente não tem isso, né? Pelo contrário, a gente se ajuda muito. Então, o se manter, o apoio, o de você estar do lado para a carreira de liderança, ela é muito importante, né? Isso é muito importante. A gente tem uma criação de que o homem ele vai crescendo, ele vai chegando às caixas de liderança, e ele tem suporte, como eu falei, familiar, às vezes da esposa, da colega, do colega, seja quem for que esteja do lado dele. É muito comum. Para a mulher, ela tem ela já faz já é o contrário, muitas vezes ela tem que brigar para conseguir instalar, inclusive fora de casa, não só dentro da empresa. Então, ao invés de ter uma ajuda, ela tem alguém segurando um pouquinho. Então, você foi assim perfeita no seu comentário. E essa manutenção de qualquer pessoa, como a Bárbara falou, Carolina trouxe, e a Fernanda falou isso anteriormente, manutenção em qualquer posição vem de como você prepara esse profissional, né, Fernanda? Como você... Quando eu falo você, a empresa, ela criou subsídios para que essa pessoa chegue nessa posição de liderança, coordenação, gerência, seja lá o que for, especialista, para que essa pessoa se sinta à vontade naquela posição, apesar dos desafios. Como ela foi galgada aquela posição? Que tipo de disciplinas ela estudou? Que práticas ela teve? Que experiências ela experimentou, boas e ruins?
sucessos e fracassos, para quando ela sentar nessa posição, seja quem for novamente, né, ela fala assim, pô, apesar dos desafios, eu me sinto relativamente preparado, porque 100% a gente não vai estar nunca, né, Fernanda? Então, da preparação da empresa para que essa pessoa esteja nessa posição correta. E para essa geração que a gente está vivendo hoje, que é mais acelerada, é mais ansiosa, eu peço calma, né? Porque provavelmente uma aceleração muito grande no começo, você não termina uma prova. Não termina uma prova. E se torna um líder pouco sustentável, né? Vai estar ali totalmente desequilibrado naquela posição. Então, tem que experimentar várias situações na carreira, tem que estudar várias disciplinas na carreira. Fernanda falou 20 anos na área de procurement, todo mundo aqui, se somar nossas experiências aqui, não vou falar de idade, mas de experiência, vai dar um dinossauro aqui. Mas por quê? Tem uma trilha a ser percorrida. Mas para você se manter lá, né, Carol, você precisa ter, de alguma forma, sustentabilidade, seja da empresa que te mantém naquela posição porque ela acredita em você, e por você, porque você tem as competências técnicas e mentais, comportamentais, e também a experiência que te levou até lá. E eu estou falando isso, Fernanda João, porque a sua xará Fernanda Araújo aqui no YouTube, ela mandou uma pergunta, ela diz o seguinte, sobre carreira. O que vocês identificam como um diferencial para dar um passo na carreira de analista para coordenação? Super boa pergunta, né? Eu acho que o diferencial é a pessoa querer, né? A pessoa tá, né? Ela entendeu o porquê que ela quer tá nessa outra posição, né? Ela se conecta, ela se identifica, ela de alguma forma se espelha em alguma outra pessoa, ela já consegue se ver, né? Performando daquela forma. Então, eu acho que, para mim, e eu gosto sempre de falar isso, né? Eu só consegui, eu sou carioca, né? Mas lá, saí do Rio de Janeiro há 20 anos atrás. E eu falo que eu só consegui sair, né? E não só do Rio, não só do Brasil, porque eu tive várias pessoas que me mentoraram ao longo desse tempo, né? Então, conecte com pessoas que você acredita que possam, muitas vezes, até te falar, olha, como é que é sentar nessa cadeira? Porque às vezes a gente pede, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque a gente também pode conseguir. Então, eu acho que o primeiro diferencial é saber por que você quer, né? E ter muita segurança de que realmente isso vai te fazer mais feliz, né? E aí você consegue realmente se conectar com pessoas que vão te ajudar a chegar lá. Quer trazer um pouquinho da sua experiência, Fabi? Você que está na parte de consultoria, como é que você vê essa evolução de analista para coordenação, para ajudar um pouquinho mais a Fernanda Araújo, complementando a Fernanda João? Olha, gente, na verdade é que eu estou escutando tanta coisa boa. A Carolina trouxe coisas tão maravilhosas sobre colocar realmente, né, deixar de estereotipar mulheres, né, ao tratamento que é dado, ou a forma como é julgado o comportamento de uma mulher versus o comportamento de um homem, né? E a gente falou isso lá no começo, que a gente trabalha igual, a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de gênero, né? E eu achei que a sua colocação, Carolina, foi tão perfeita, né? De tirar esse estereótipo, de deixar de julgar uma fala, um comportamento por ser uma mulher ou por ser um homem, né? Enfim, tudo que a Bárbara trouxe também com relação à empatia. A gente também não precisa ter empatia só com a mulher, a empatia com o ser humano, né? E aí eu acho que isso junta um pouco com o que, para tentar responder um pouco da Fernanda, para a Fernanda, que a Fernanda colocou, mudar de nível, né? A gente está falando de nível hierárquico, crescer dentro de uma empresa, tem muito a ver com o perfil da pessoa, independente do gênero, que a Bárbara trouxe. Tem gente que fala assim, não, eu estou bem aqui, eu não quero eu não tenho essa ambição de ser um gestor, né? Mas se você tem essa ambição de ser um gestor, primeiro, capacidade técnica sempre vai ser muito importante. Só que, atualmente, nas empresas, o que vale
e muito, pesa muito, está relacionado à sua competência em relação, né, à sua competência com pessoas. Como é que você realmente fica? É a questão da empatia, é a questão de realmente do tratamento com o ser humano. Essa é a parte mais importante. É buscar entender quais são as competências que você precisa para fazer essa mudança, né, dentro de uma estrutura hierárquica. E buscar apoio, buscar outras pessoas que te direcionem dentro da sua carreira, que tenham essa visão para te dar as dicas, né? Se cercar de pessoas que saibam mais que você é extremamente importante, porque você vai crescer, com certeza, porque pessoas que conhecem mais que você vão te trazer desafios para você pensar fora da caixinha. Muito bom. Complementa para a gente, Carolina. Não, acho que só complementando, que eu vejo que é um erro, né, comum entre nós mulheres, é que se porventura tu atingir a liderança, se esse é o caminho que tu quer seguir, não se molde, seja autêntica, né? Eu acho que muitas vezes eu assumi liderança cedo dentro de um negócio que era muito masculino, e muitas vezes eu achava que eu precisava seguir um caminho para me enquadrar naquele ambiente, mas eu acho que é algo que é muito comum e muito positivo da liderança feminina, a autenticidade, né? Então, tenha mentoras e descubra o seu lado líder, né? Não precisa se moldar porque teu ambiente às vezes é muito masculinizado ou porque ele é um ambiente com muita pressão, enfim, né? Eu acho que isso é importante, até porque a liderança, por exemplo, é a melhor liderança, né? Legal, eu quero, em cima de tudo aí que vocês falaram, retornar uma pergunta lá para a Fernanda, mas antes não vou esquecer de mandar um abraço para a Jaqueline Andrade. Ela falou que está assistindo nossa live aqui e ajudando a filha com a tarefa. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de comentário aqui. Incrível, bacana. Um abração para você e para todo mundo que está assistindo. Fernanda, sobre essa questão essa pergunta mesmo que a gente teve da outra Fernanda, né? Sobre o crescimento de analista para coordenação e para outros níveis, né? Você, assim como todas as outras aqui, é um exemplo na área de liderança, mas a gente sabe que para a população negra, para as mulheres negras especialmente, é mais difícil. Eu estou tocando num assunto que, na verdade, assim, das empresas que a gente trabalha, é só a gente olhar para o lado. Faz um 360 com a cadeira, assim, você vai ver que, né, é uma questão de quantidade. E o que você diria que pode ser feito, o profissional, não estou nem dizendo para as empresas, mas assim, o profissional, a profissional, a compradora negra, o que ela pode fazer por ela mesma para crescer, além do que você falou de escolher os mentores certos, né? Sem dúvida. Obrigada pela pergunta, Rafael. Acho que, para mim, eu tenho, né, uma missão desde que eu entendi um pouco do que significava para mim ser uma mulher negra, né, numa multinacional, né, o quanto que eu poderia estar ajudando outras mulheres também que têm essa ambição. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder devolver e né, se possível, ajudar, nem que seja uma pessoa a pensar diferente, enfim, e a seguir os seus objetivos profissionais. Eu acho que o mais importante é focar muito na sua educação, na sua formação. E aí a Fabíola trouxe, né, com muita propriedade essa questão do conhecimento técnico e também dos soft skills, né? Então, por isso que eu acho que é difícil você falar, não, eu vou realmente me cercar de tudo isso sozinha, só, né, estudando, enfim, trabalhando na minha formação. Acho que hoje em dia o mercado também exige que você esteja muito bem preparada para poder lidar com outras pessoas. Daí eu acho que não é nem necessariamente só uma liderança de pessoas, né? Eu acho que a gente, em muitas posições de especialista, de analista, a gente tem a oportunidade de influenciar outras pessoas, a gente tem a oportunidade de exercer liderança. Então, eu acho que focar nessa preparação, nessa formação, e eu acho que, assim, eu sou de uma época que eu fiz uma das federais do Rio em administração, na época que ainda não tinha cota, né? Então, hoje eu fico muito feliz que a gente, né, como aí consequência, uma das ações afirmativas que a gente tem para poder combater um pouco desse racismo estrutural, hoje os negros têm mais acesso, né, à educação. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma única mensagem é realmente
focar muito na sua formação, na sua preparação, porque a gente sabe que todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui é, sem dúvida nenhuma, para construir uma sociedade melhor, mais igualitária, menos preconceituosa, mas isso, infelizmente, não vai acontecer da noite para o dia, né? A gente tem uma das pesquisas, dizem que apenas em 2089 negros e brancos terão salários equiparados, né, no Brasil. Então, não vai ser amanhã, né? O que eu falo para minha filha, eu tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino, e essa é a mensagem que eu sempre deixo, né, para eles, que eles precisam chegar onde eles quiserem chegar, mas para que isso possa acontecer, eles têm que realmente procurar ser o melhor dentro, né, daquela área, né, estudar o máximo que eles puderem, se conectar com pessoas que saibam mais do que eles, né, Fabíola, muito importante isso. Então, eu acho que, para mim, isso é fundamental para que a gente possa, né, aos poucos, ir combatendo todas essas desigualdades que a gente tem e, no futuro, a gente possa ter realmente uma sociedade mais igualitária. Muito bom, Fernanda João. Então, pessoal, a gente está chegando aqui 1 hora de live, está muito gostoso. E eu queria trazer agora todo mundo para a mesma página, como a gente fala, assim, olhando para 2023, né? Nós estamos no mês de março, ainda no primeiro trimestre, já cheio de obrigações, cheio de KPIs para atingir, mas ainda vivemos um ano com consequências do que aconteceu em 2020, 2021, e se não fosse o bastante que aconteceu nesses 2 anos, ainda teve o que aconteceu no início de 22, que se perpetua ainda em 23, toda essa situação política no Brasil, toda essa situação política e econômica no mundo. Como vocês estão vendo os desafios e as oportunidades para 2023, para que a gente possa também abrir um pouco os horizontes do público que está conversando com a gente aqui pelo YouTube. Carol, como é que você está vendo essas expectativas e perspectivas para esse ano, Carol? Acho que, bem, como tu comentou, né, a gente viveu aí 2 anos de desabastecimento muito grande, né, e o que a gente vê como desafio e oportunidade é realmente diversificar a nossa cadeia, né, e quando eu falo diversificar, nesses 2 anos a gente viu grandes fornecedores nos deixando na mão e pequenos fornecedores muitas vezes se matando para continuar nos atendendo, né? E a cadeia do agro, ela é uma cadeia diversa. Eu tenho desde da pessoa física até multinacionais gigantescas, né? Então a gente vem trabalhando muito na qualificação desses fornecedores mais regionais, muito com o intuito de parcerias duradouras, né? Um dos nossos valores, para construir relações duradouras e que sejam sustentáveis, né, falando obviamente economicamente, né, para sustentar momentos de crises, a gente ter diversas opções em possíveis momentos de crise. Então a gente vem trabalhando muito essa questão da cadeia, né, e é um desafio, uma oportunidade, né, porque quando a gente tem uma cadeia mais diversa, a gente já sabe que a gente ganha muito com isso, né. Perfeito. E, Bárbara, na área de alimentos, como é que vocês estão encarando essas oportunidades e desafios para 2023? Léo, é uma área de alimentos, mas é uma de agronegócio também, né? Então, o que a Carol fala, você sabe, funciona bem para a gente. Eu acho que o que a gente fez e faz, né, e enxerga como oportunidade sempre, é a parceria com o fornecedor. O fornecedor, ele tem que ser tratado como um parceiro o tempo todo, e isso faz a diferença em momentos de crise, né, seja no Brasil ou seja global, como a gente passou. Então, eu acho que esse é o grande ponto. O que a gente busca também capturar são as oportunidades pontuais de mercado, seja em commodities, seja em serviços, onde você enxerga naquele momento que há uma grande melhoria para uma negociação, um bom time para a negociação. Isso avaliando através do seu strategic, através dos seus drivers, a gente não pode esquecer que o estudo e o mapeamento faz a diferença aí em 2023. Mas o que eu diria, assim, o que a gente está trazendo de oportunidade é realmente trabalhar com fornecedores em parceria. Quando você tem fornecedores de alavancagem, é bid massivo mesmo, tem que ir para o mercado, porque eles demonstram uma vontade muito grande de busca. E nos estratégicos, que é o que grandes empresas têm, a gente trabalhar ali do ladinho e na ponta, né, na ponta do lápis, com certeza, para conseguir fechar um número e, inclusive, atuar junto da cadeia dele se for necessário. Isso também é um grande ponto. Muito bom, muito bom.
Fernando, João, complementa um pouco, até porque a sua experiência vasta em vários mercados, né, traz para você uma visibilidade muito grande, né? E, logicamente, no Brasil, se tem uma coisa que a gente sabe trabalhar, é em crise, né? Total. Não, eu concordo muito com o ponto da Carol falando sobre, né, a diversificação da cadeia e também da Bárbara a questão da segmentação e como que a gente se relaciona com fornecedores para promover inovação e uma série de melhorias. Eu acho que uma coisa que também eu tenho percebido que é tendência, e eu acho que esse está sendo um grande momento para os profissionais de compras, é pelo fato das consequências que a gente ainda está vivendo em alguns segmentos da sociedade em virtude, né, do mercado, em virtude do pós-pandemia. Né? Ainda tem muitas áreas que estão sofrendo e eu acho que nesses momentos é que a gente realmente consegue mostrar o valor da área de suprimentos. Então, acho que tem profissionais cada vez mais capacitados que realmente conseguem se adaptar, né? Porque a gente também está observando uma série de empresas trabalharem com, enfim, mudanças de processos, transformações, terceirizações, enfim, a gente está vendo uma série de mudanças em termos de modelo mesmo da área de compras para que a gente consiga, né, alcançar melhores resultados dentro desse VUCA aí, dentro de todas essas mudanças, né, e às vezes não tão positivas que a gente está capturando no pós-pandemia. Então, acho que a questão do profissional de compras poder estar, né, versátil ali, flexível, né, olhando para todas essas oportunidades e até mesmo de poder influenciar e melhorar processo, eu acho que complementando o que as meninas comentaram, acho que também pode ser uma grande ferramenta aí para esse ano. E aquele jargão, né? Onde tem desafios, onde tem crise, tem oportunidades, isso é um fato. Isso é um Exato. fato. Não é só um jargão, não é papo de coach, né? Mas a gente na área de compra, a gente precisa ter uma única certeza. Nós, compradores, a gente precisa gerar resultado financeiro. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa gerar resultado financeiro. Pegando a pergunta que a Fabiana daqui do público fez para a gente, como é que eu saio de analista para coordenador? Você vai estudar, você vai correr atrás, vai identificar as principais disciplinas que a sua empresa entende que é importante você desenvolver, seja software, seja hard, mas resultado. Seja diversificando sua cadeia, seja fazendo negociações de longo prazo, fazendo os famosos ZACAs, os Long Term Agreements, seja lá como a gente queira chamar, gerando resultado. Tem um amigo nosso que fala o seguinte, tem que gerar o ponteirinho, tem que fazer o barulhinho da caixa registradora lá e você apurar os seus resultados e conseguir demonstrá-lo para a tua gestão. No primeiro ano, no segundo ano e assim, consequentemente. Assim, vai sempre avançando, porque o comprador vagalume não adianta. Gera o resultado hoje, apaga amanhã, não adianta. É contínuo, tem que ter uma... Eu Muito brinco bom, muito né? falando isso do comprador vagalume, né? Adorei. A gente precisa ter uma constância. E para isso a gente precisa ter um planejamento. O que eu vou fazer esse mês? O que eu vou fazer no próximo mês? Além da máquina de moer carne que eu tenho que está girando todo dia aqui, né? Planeja a sua carreira. Que é assim que a gente vai ajudar a área a ser front office, como o Léo da PG fala, né? Boa, até Rafa. porque em muitas organizações ainda enxergam suprimentos, né? Compras, procurement, como área de suporte somente, colocador de pedido, e a gente sabe que a gente está muito distante disso, mas depende de resultado. É isso aí, Léo. Isso aí. Perfeito. Vamos para o fechamento, Rafa? Estamos aqui 1h08. Isso aí. Na verdade, no final, a gente quer presentear o público que está assistindo, a gente quer que vocês dividam com eles alguma dica de carreira, dica de vida, o que seja, né? Fabi, vou começar com você. Eu posso falar pessoalmente que nos 6 meses que a gente conviveu aí, dia após dia, eu aprendi muito, não só profissionalmente, assim. Eu lembro que você me falava uma coisa assim, Rafa, só faz, né? Então, assim, eu acho que às vezes está nas coisas mais simples que a gente consegue influenciar a vida das pessoas, né? Então, influencia a vida das pessoas aí, Fabi. Olha, realmente, se eu posso, né, dar alguma dica agora para essa nova fase, esse ano, vou complementar o que vocês estavam, o assunto que a gente estava falando antes. Eu acho que agora, para 2023, onde a gente quase está começando a voltar à nossa vida normal de compras, a gente teve tanta experiência nova nos últimos anos, né?
Então, como profissional, reavaliar realmente quais são as competências que você precisa acessar para poder administrar as nossas novas realidades, né? Seja na nossa posição como pessoa, como empregado, na nossa relação com a empresa e na nossa posição, a gente está falando de vida profissional aqui, né? Lógico, mas também a nossa vida como profissional, como comprador, como gestor, enfim, independente da posição hierárquica que você estiver, que você precisa acessar para administrar essa vida nova em 2023. Excelente, excelente. Acho que uma reflexão bem completa aí para as pessoas, né, concatenarem. Eu vou puxar agora para a Bárbara. Bárbara, eu queria te dizer que você já me influenciou de uma forma bastante positiva de algumas coisas que você trouxe, até mesmo num viés que nós homens não temos, né? Que às vezes as mulheres na carreira dela, elas vão fazer determinadas escolhas, né? E isso eu achei, ficou marcado para mim. E elas têm que ser apoiadas por isso. Né? Sim, sim. E tá tudo bem, né, Bárbara? Tá tudo bem. Olha que bacana, tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu queria que você influenciasse as pessoas que estão te assistindo agora. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Não terceirize sua carreira. A responsabilidade é sua. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Nosso planejamento, nosso desenvolvimento, ele depende da gente. A gente pode pedir ajuda, a gente pode pedir uma orientação, mas não terceirize sua carreira. Não coloque todo o peso de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma promoção, de um aumento de salário no teu gestor, na empresa, ficar esperando, se lamentando. Não. Vai lá e faz, né? Faça o teu planejamento. Eu acho que, para mim, o dia que eu entendi isso também, né? Eu virei uma chavinha e falei assim, poxa, depende de mim, não vai depender de ninguém. Né? É onde eu quero estar e onde as pessoas falam que eu tenho que estar, não. É isso. Pessoal, o que a Bárbara trouxe aqui, Bárbara, isso é um elogio, por favor, tá? É a dica que a gente mais ouve no final das lives, porque é a que mais faz sentido para todo mundo, né? Então é o básico para poder a gente continuar e ter crescimento mesmo. Carol, você me influenciou pelo fato de você estar num mercado que pode ser tão desafiador. E você me surpreendeu também falando de como você foge ali das caixinhas. Eu fiquei bastante interessado na sua história e eu queria que você influenciasse mais ainda as pessoas que estão assistindo. Acho que a dica que eu posso dar, né, acho que tem muito relacionada da Bárbara, eu acho que investir muito em conhecimento e autoconhecimento, né? Uma mulher segura e com as hard skills necessárias, ela ganha qualquer negociação. Não se vitimizar, chega dessa posição de vítima, já passou o tempo, né? E sororidade, né? Eu acho que ainda falta exemplos de liderança feminina, né? Então, vamos ser, né? Acho que isso é bem, bem importante. Bacana. Nossa, a palavra sororidade soa como música, assim, acho bastante importante, né? E eu, como homem, na prática, tenho visto isso bastante, né? Acho perfeito, excelente. Fernanda, me influenciou, bacana, muito bonita a sua história. Quando eu olhei para o seu perfil no LinkedIn, eu já me senti influenciado, seu depoimento sobre dizer como as pessoas aí podem fazer para poder subir na carreira. Então, vamos lá, mesma coisa. Influencia mais um pouco aí no final, por gentileza. Bacana, né? Eu acho que, né, essa questão do autoconhecimento que a Carol falou é muito importante, e eu acho que quando a gente consegue trabalhar e consegue entender o que nos faz feliz, né, no final do dia, para que a gente realmente está acordando e está indo fazer o que a gente foi contratado para fazer. Acho que fica muito mais fácil, né, até para que a gente verbalize aquilo que a gente busca, né, que eu acho que é um pouco do que a Bárbara falou. E eu acho que, falando, né, de fatos aqui, de alguns resultados, a gente percebe que também, muitas vezes, quando a gente tem uma liderança ali, que é uma liderança mais solitária, da gente estar ocupando esses espaços e a gente, muitas vezes, não conseguir ter outras pessoas para se espelhar, muitas vezes a gente corre o risco de assumir alguns comportamentos que não são os nossos comportamentos, mas é justamente em virtude, né, da falta de
de poder ter essas referências. Então, eu acho que a gente poder realmente entender quem nós somos, aquilo que nos faz feliz e realmente buscar essa autenticidade para que a gente consiga verbalizar aquilo que a gente busca na nossa carreira é muito importante. Como a Bárbara falou, as pessoas não vão adivinhar, né? Assim, a gente não vai, né? Você tem que ser o CEO da sua carreira, então, principalmente, né, para as mulheres aí que às vezes se veem nessa posição de falar, poxa, eu quero, mas como é que eu chego lá, né? Verbaliza, né? Começa a conectar com pessoas e falar aquilo que você busca, e enfim, para você poder entender quais são os caminhos, como que você pode, né, trilhar essa trajetória. E, enfim, eu acho que uma coisa que você comentou, Rafael, só para terminar, você falou por que a gente ainda precisa celebrar, né, o Dia da Mulher. Eu acho que enquanto a gente tiver oportunidades e segmentos da nossa sociedade onde a gente não está incluindo essas mulheres que querem fazer parte dele, a gente vai ter que continuar tendo conversas como a gente teve hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Maravilhoso. E vamos, para comemorar, vamos tirar uma foto, né, Léo? Vamos lá? Vamos tirar uma foto, sim. Antes de a gente tirar a foto, só lembrar para todo mundo, tem um QR Code aqui em cima. Eu sempre me confundo, deve estar em algum lugar aqui dessa tela, tá bom? Em algum lugar tem um QR Code aqui, que vai rolar uma Masterclass free com o CEO da PG, da Procurement Garage, dia 4 de maio. Então, galera, escaneia aqui o QR Code, participa, faz a sua inscrição, que é uma oportunidade única que está com o Léo da PG, e aprender bastante com ele nessa Masterclass, que vai ter 2 horas de duração. Então, escaneia o QR Code e chama todo mundo para participar com o Léo, e a gente vai estar lá junto. E agradecer também ao pessoal da Culpa e da Procurement Garage, que esteve aqui com a gente e fez essa live acontecer. Então, pessoal, vamos ajeitar aqui, botar aquele perfume bacana, tirar sorriso, uma foto para a gente poder publicar no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas possam também ver essa live no nosso YouTube. 1, 2, 3 e... Boa! Ô, Léo, mas a gente fala, hein? Pelo amor de Deus, olha lá, agora que estão vendo 8 horas da noite e não foi nem metade das perguntas. Não foi nem metade. É um bom motivo para uma próxima. É um bom motivo para uma próxima, com certeza. Eu não respondi a Marcele Leão, vou mandar um beijo para ela. Depois eu respondo. Linda, Marcele. Linda, exato. E tem outras assunto. Tem assunto, hein? Mas tem assunto mesmo. Então, turma, agradeço imensamente do fundo do meu coração, pelo Blog na Garagem, pelo Rafa, por mim, pelo Léo da PG, todo o time da PG também, pela participação. Carolina, muito obrigado, prazerzaço te conhecer. Espero poder contar com você nas próximas lives. Bárbara, mais uma vez a gente aqui junto, muito obrigado de novo. Fernando João, prazerzaço te conhecer. Muita sorte na sua carreira e mantém esse sorriso lindo aí, tá bom? Mantém esse sorrisão lindo aí, que eu tenho certeza que você tem 2 motivos lindos em casa para sorrir. Rafa, muito obrigado por você estar aqui com a gente também, cara. De novo, tamo junto. Quero ver você de novo aqui no Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, né? Na tua área na Tijuca. Então vem aqui para Botafogo. E, Fabi, prazerzaço te conhecer, ter você aqui com a gente, só brilhantou mais a nossa live. Muito obrigado. E a galera aqui dos bastidores também. Isso, muito obrigado, Lívia, brigadão. Lívia, Fernanda, toda a galera aqui dos bastidores. A galera que acompanhou a gente no YouTube. Muito legal ter vocês aqui conosco. Espalhem para todo mundo que essa live foi muito especial. Publiquem o link nas redes sociais e vão fazer essa live chegar cada vez mais e mais pessoas, porque se a gente não escolheu compras nos escolheu, então a gente nós já somos profissionais diferenciados. Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima live do Blog na Garagem. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau, gente. Tchau.